Olá, alunos! Mais uma vez estamos aqui para iniciar nossa videoaula de História do segundo ano. Hoje trataremos acerca da emancipação política do Brasil, capítulo 10 do nosso livro de História. Nesse livro nós temos a abordagem acerca dos principais eventos que culminaram aí com a independência do Brasil. A emancipação política do Brasil é justamente a independência do Brasil. Você pode observar com muita atenção essa imagem que está apresentada nesse slide, e no slide seguinte também teremos uma outra imagem e podemos comparar o gesto da personagem principal, que é a representação de Dom Pedro I, como ele está posicionado, a posição do cavalo, o agrupamento de soldados em círculo, com suas espadas erguidas, entre outros aspectos. Essa representação aí é a batalha, na realidade, pintada aí por um francês no século XIX. A próxima imagem é uma imagem muito parecida. Já não é uma imagem francesa, é uma imagem brasileira, também com uma representação de um artista francês. Observe que nessa imagem que nós temos é muito parecida com a outra anterior, é a Independência ou Morte, tela pintada aí pelo artista brasileiro Pedro Américo. E nós temos algumas perguntas acerca disso. O quadro do brasileiro, feito 13 anos depois do quadro do artista francês, pode ser considerado um plágio? Ele copiou, foi Ctrl+C, Ctrl+V? Próxima pergunta. Ou será que ambos seguiram o padrão da época para pinturas históricas? Como você chegou a essa conclusão? Pode responder. Imagino que você deve ter respondido a segunda pergunta, que diz que é um padrão da época, e realmente era um padrão que os artistas na época seguiam, então não era necessariamente um plágio, era esse padrão que regia na época e fez com que houvesse semelhanças na produção de quadros como esse. A independência do Brasil, ela é muito importante ser estudada porque traz elementos para a compreensão da história atual. Então, nos capítulos anteriores, por exemplo, acompanhamos aí a crise do antigo regime e também do sistema colonial na América Espanhola. Já nesse capítulo, nós vamos ver o desenrolar dessa crise em Portugal e também na América Portuguesa. Quando tratamos aí de América Portuguesa, nos referimos justamente a essa região da qual ficou conhecida como Brasil, ou seja, a nossa terra. Então, vimos que ao se libertar do domínio espanhol em 1640, Portugal vai se aliar à Inglaterra, assinando com ela aí uma série de acordos que acabaram por subordinar a economia portuguesa nos interesses ingleses. Então, um deles foi o Tratado de Bethune, em 1703, pelo qual a Inglaterra facilitava a entrada do vinho português nos seus mercados, e Portugal, em troca, permitia a livre entrada dos artigos de lã inglesa. Assim, o trabalho de Methuen, ou tratado, melhor dizendo, de Methuen, ele inibiu, ou seja, barrou o desenvolvimento das manufaturas de tecidos portuguesas, e além disso vai colaborar para que a dívida portuguesa com a Inglaterra fosse cada vez mais crescente. Então, boa parte dessa dívida que Portugal teve com a Inglaterra foi paga com o dinheiro, ou seja, com o ouro que tiravam aqui do Brasil, e também não só o ouro, mas os diamantes extraídos do Brasil. Se por um lado isso favoreceu o desenvolvimento industrial da Inglaterra, por outro, vai aumentar a dívida, ou seja, o déficit da balança comercial portuguesa. Então, Portugal tem prejuízo nessa relação e a Inglaterra sai ganhando. O que nós temos a ver com isso? Na realidade, temos tudo a ver com esse fator que vai culminar aí com a independência do Brasil.
A administração de Marquês de Pombal, desde o início aí do reinado, o reinado de Dom José I, que é de 1750 a 1777, o ministro e homem forte do governo foi Sebastiano José de Carvalho e Melo, o conhecido o Marquês de Pombal, cuja sua política à frente do Estado português ficou conhecidíssima como reformista ilustrado, ou seja, aquele que pegou as ideias do iluminismo e adaptou para o governo absolutista. Então, Pombal ele empenhou-se em fortalecer a economia e também o Estado, de tirar aí Portugal da posição de inferioridade em que se encontrava naquele momento em relação a outros países europeus. Então, para isso, ele tomou uma série de medidas que vão afetar fortemente Portugal e também a sua colônia na América, no caso o Brasil. Algumas dessas medidas foram as seguintes. Antes de mencionar elas, vocês podem observar o quadro aí que apresenta o retrato de Marquês de Pombal, como era representado naquela época. Então, quais são as medidas que Marquês de Pombal tomou na época? Primeiro, vamos lá. Incentivou o comércio ultramarino português com o objetivo de acumular e reter capital em seu país. Ele criou empresas manufatureiras geridas diretamente pelo Estado português, protegeu os mercadores portugueses da concorrência, constituindo aí companhias privilegiadas de comércio, a exemplo da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, de 1755, e da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, de 1759. Além disso, aumentou o controle sobre a economia brasileira, instituindo aí o Real Erário em 1761, órgão que era incumbido de cobrar impostos sobre o ouro brasileiro e também combater o contrabando e a sonegação fiscal. Além disso, no governo de Pombal, logo após a sucessora de Dom João I, a rainha Dona Maria I de 1777 a 1792, preservou aí a orientação absolutista e até certo ponto deu continuidade às políticas de Marquês de Pombal. Então, no campo da economia, extinguiu as companhias privilegiadas de comércio, mas continuou combatendo aí o contrabando e defendendo fortemente o exclusivismo ou o exclusivo comercial metropolitano. Então, continuou também a perseguir o desenvolvimento manufatureiro de Portugal, motivo que proibiu as manufaturas de tecidos aqui no Brasil em 1785. O exclusivismo do comércio metropolitano era justamente a obrigatoriedade da colônia só vender, só comprar exclusivamente da metrópole, valendo-se disso aí de preços que a metrópole impunha de venda e de compra cada vez mais do lucro para a coroa portuguesa. Nós temos no Brasil, durante o processo que culminou com a independência do Brasil, marcado por revoltas. A opressão da metrópole portuguesa no reinado de Dona Maria I e de seu filho Dom João, de 1792 a 1816, contribuiu para a ocorrência de vários movimentos de rebeldia aqui no Brasil, entre os quais cabe citar aqui a Conjuração Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e também a Insurreição Pernambucana, de 1817. Dessas revoltas, iremos mencionar nesse momento a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, ela acontece a partir de 1760, quando o governo português vai reagir ao declínio da produção de ouro no centro-sul brasileiro, aumentando a vigilância sobre os impostos cobrados na região. Some-se a isso os abusos e desmandos
do governador da capitania de Minas Gerais, chamado aí Luiz da Cunha Menezes, de 1783 a 1788, e se compreenderá aí o clima de revolta ali existente na época. Já em julho de 1788 chegou a Minas Gerais um novo governador, o Visconde de Barbacena, e ele tinha sido encarregado de lançar a derrama. Quem não lembra o que é a derrama, era justamente a cobrança forçada da dívida em atraso, e no caso, nesse momento aí, seria do quinto do ouro, e começou a investigar a vida dos devedores da Fazenda Real. Então, na época, Minas Gerais devia a Portugal mais de 500 quilos de ouro e não tinha como pagar, e a derrama afetava o conjunto da sociedade mineira, pois Portugal, no caso a metrópole, considerava-se que a dívida era de todos, então prejudicava a todos. Vamos assistir aí um pequeno vídeo que ilustra um pouquinho sobre esse processo. Nós vamos conhecer um personagem da história muito importante, foi Tiradentes. Com a liberdade, prestando atenção. Marquem as partes. Tiradentes entrou para a história como o principal líder da Inconfidência Mineira. Ele foi um dos primeiros brasileiros a lutar pela independência do Brasil. O seu nome verdadeiro é Joaquim José da Silva Xavier. Ele morava na fazenda de Pombal, entre São José, que é a atual Tiradentes, e São João del Rei. Joaquim José da Silva Xavier teve várias profissões. Foi tropeiro e também minerador. Com o padrinho, aprendeu o ofício de dentista e ganhou o apelido Tiradentes. Depois, partiu para a carreira militar, chegando ao posto de alferes no Regimento dos Dragões das Minas Gerais. A rainha Dona Maria I o nomeou comandante de patrulha do Caminho Novo, estrada pela qual eram transportados o ouro e os diamantes extraídos na capitania de Minas Gerais. O ouro descoberto no final do século XVII garantiu riqueza para a coroa portuguesa por um longo período. Minas Gerais tornou-se o centro econômico do Brasil. Vila Rica, a sede da capitania das Minas, transformou-se numa pequena metrópole, e foi lá que surgiram os primeiros ideais de independência do Brasil, pois muitos brasileiros não se conformavam com os altos impostos pagos à coroa portuguesa. Depois de décadas, as minas já não rendiam tanto. Mesmo assim, a coroa portuguesa insistia em cobrar a quinta parte de tudo. Os ânimos se acirraram quando o governo ameaçou decretar a derrama, uma cobrança de impostos atrasados há anos. Eram mais de 7 toneladas de ouro que seriam arrancadas dos brasileiros à força, a menos que eles se organizassem para impedir mais essa tirania. É uma crise do próprio processo de colonização portuguesa na região das Minas. E essa crise guarda relação, por sua vez, com o esgotamento das atividades de extração mineral. Tiradentes envolveu-se profundamente na Inconfidência Mineira. Em 1787, pediu licença de seu regimento e viajou para o Rio de Janeiro, onde entrou em contato com os ideais iluministas. De volta a Vila Rica, juntou-se a outros conspiradores. O movimento contava com o apoio de parte do clero, de intelectuais, mineradores e comerciantes endividados. Dentre os inconfidentes estavam figuras como José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Eles bolavam planos para derrubar o rei de Portugal. Eles queriam também a independência nacional, queriam criar uma universidade, queriam dar um nome a uma bandeira deles, queriam fazer várias coisas. A independência americana, proclamada há poucos anos, impulsionava os sonhos dos inconfidentes.
Notícias da Revolução Francesa também acendiam os ânimos dos revoltosos. Assim, quando começaram os boatos de que a derrama seria cobrada em fevereiro de 1789, o grupo decidiu fechar os detalhes da conspiração. Tiradentes viajou ao Rio de Janeiro com o objetivo de adquirir armas e fortalecer a revolta. Mas a revolução nem chega a acontecer. O movimento foi denunciado por um grupo de portugueses, liderados por Joaquim Silvério dos Reis. Os delatores eram grandes devedores do Tesouro Real e aceitaram entregar seus parceiros em troca do perdão de suas dívidas. Tão logo soube dos planos da conspiração, o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e expediu ordens de prisão contra os inconfidentes. Tiradentes foi preso ainda no Rio de Janeiro, permanecendo incomunicável numa masmorra por quase 3 anos, enquanto a coroa investigava quem eram os outros conspiradores. Esse processo foi chamado de devassa. Os inconfidentes foram presos, torturados e trancafiados em um forte, onde deveriam responder pelo crime de falta de fidelidade à rainha. Todos negaram sua participação na conspiração, menos Tiradentes, que assumiu a responsabilidade de liderar o movimento. A rainha Dona Maria I, que um dia o nomeou protetor do império, dessa vez o condenou à forca. Dos 10 revolucionários sentenciados à morte, somente a condenação de Tiradentes foi mantida. O sistema de penas, de crime, de castigo que é próprio do antigo regime previa a hierarquização das penas segundo a condição da pessoa, né? Então, alguns detinham alguns privilégios por fazerem parte da nobreza do local, da nobreza até mesmo da corte. Alguns tinham privilégios em razão do exercício de uma função de magistrado, de eclesiástico, né? Tiradentes não tinha nenhuma forma de privilégio. A sentença de Tiradentes foi lida a 18 de abril de 1792 e 3 dias depois ele foi executado em praça pública no Rio de Janeiro. Além de enforcado, foi decapitado e esquartejado. A cabeça foi exposta em Vila Rica e partes do corpo foram dependuradas em postes ao longo do Caminho Novo, aquele mesmo que ele tantas vezes percorreu. Sua casa foi derrubada e seus bens confiscados. Então, a própria Inconfidência Mineira, junto com a Conjuração Baiana, eram movimentos de protesto contra as formas de dominação colonial que deixavam explícito que a colônia havia adquirido maturidade econômica, social e agora política, para dar conta do seu próprio destino, sem necessidade de uma autoridade externa interveniente. Tiradentes tornou-se mártir da independência e da república. Ele é um dos construtores do Brasil. Muito bem, construtores do Brasil, Tiradentes, que é uma figura proeminente aí na Conjuração Mineira, ele foi fundamental para essa revolta ter acontecido, apesar de não ter tido muito êxito, mas teve consequências que desencadearam aí um processo de independência do Brasil. Então, o clima dessa revolta vai tomar conta da população na época da cobrança da derrama, como vocês viram no vídeo, em Vila Rica. Um grupo de homens ricos e também influentes, inspirados nos princípios iluministas, planejaram essa conjuração contra a metrópole. Então, entre os principais articuladores da revolta estava Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era o dono de jazidas e fazendas, e Francisco, Paula Freire de Andrade, que era comandante do regimento dos Dragões, além do padre Oliveira Rolim, que era o chefe político de onde é hoje Diamantina, negociante de pedras e também agiota, Tomás Antônio Gonzaga, que era o ouvidor de Vila Rica e o principal posto da magistratura nas Minas, Cláudio Manuel da Costa, o mais rico e prestigiado advogado de Vila Rica, também participou dessa revolta. Então veja que
existiram várias pessoas. Esse último, que era dono da lavra de ouro e de várias lavouras, também esteve participando dessa revolta. E, portanto, também o Joaquim Silvério dos Reis, que conhecido como contratador de impostos. Então, entre os conjurados estava também o alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, que era o maior protagonista aí da revolta pela independência. Falando sobre conjuração mineira ainda, os conjurados eles planejavam proclamar uma república. É interessante observar que o sentimento republicano já estava incendiando o imaginário desses revoltosos, desses conjurados. Eles pretendiam aí instalar essa república em Minas Gerais, com capital na próspera São José del Rei, que produzia alimento e também gado comercializados em outras capitanias, e instalar em Vila Rica uma universidade e uma casa de moeda. Introduziu o serviço militar obrigatório e incentivar as manufaturas locais. Em outras palavras, era criar um novo país, criar uma república nessa região de Minas Gerais. Então, segundo o historiador João Pinto Furtado, havia uma discordância entre os conjurados. Alguns deles eram movidos por ideais iluministas e de mudanças políticas. Outros tinham como único objetivo a suspensão da derrama, que era a cobrança forçada dos impostos em atraso devido aí a Portugal. Aí os conjurados eles divergiam também quanto aliás a escravidão, ou seja, uns queriam a escravidão e outros queriam abolir. Então a maior parte deles, que eram senhores de terras, mineradores e grandes comerciantes, eles eram favoráveis à continuidade da escravidão, e dois deles apenas, que eram o Alvarenga Peixoto e o padre Carlos Correia de Toledo, se disseram aí favoráveis à abolição. Temos um outro vídeo aqui, estejamos aí assistindo. A terceira matéria especial sobre o julgamento de Tiradentes mostra um outro personagem marcante da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério dos Reis, o traidor do grupo de Inconfidentes. A reportagem é de Marcelo Almeida. O movimento em Minas Gerais para tornar o Brasil independente de Portugal no século XVIII teve um traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Fazendeiro e proprietário de Minas, ele estava falido por causa dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Mas ele resolveu delatar o grupo e foi premiado por isso. Os casos mais famosos que nós conhecemos, tem o Judas, querendo ou não, ele foi premiado, ele recebeu 30 moedas para apontar Cristo como o traidor do Estado romano na época. E no Brasil, o exemplo mais claro que a gente tem é Joaquim Silvério dos Reis. Para entregar seus antigos companheiros, Silvério dos Reis queria ter suas dívidas perdoadas por Portugal, e ele conseguiu esse perdão. Há controvérsias, mas os livros de história dizem que por entregar os participantes da Inconfidência Mineira, Silvério dos Reis recebeu 30 moedas de ouro, um título de fidalgo e uma mansão como moradia. Tudo indica que ele se envolveu na Inconfidência Mineira para se libertar das suas dívidas, que ele fez a delação para se libertar das suas dívidas e que ele, na verdade, só entrou no processo para tentar tirar alguma vantagem financeira. A revelação de quem eram os envolvidos já havia sido feita oralmente para o Visconde de Barbacena, governador da então capitania de Minas Gerais. Em carta denúncia datada de 11 de abril de 1789, Silvério dos Reis conta os segredos dos inconfidentes. Para esta conjuração trabalhava fortemente Tito Alferes Joaquim José, que já naquela comarca tinha unido ao seu partido um grande séquito, e que cedo havia partido para a capital do Rio de Janeiro a dispor de alguns sujeitos, pois o seu intento era também cortar a cabeça do senhor vice-rei. Ponho todos estes tão importantes particulares na presença de Vossa Excelência, pela obrigação que tenho de fidelidade. Por causa da traição, Silvério dos Reis não foi bem aceito pela população. Quem quer saber de heróis e de revoluções, mas todos querem o bem dos seus filhinhos. Eu fui lá e denunciei. Denunciei para perdoarem as minhas dívidas. O Joaquim Silvério dos Reis teve que
desaparecer praticamente da região das minas e os relatos que se tem é que ele teve muita dificuldade de viver, tendo inclusive que utilizar um sobrenome que passou a ser José dos Reis, Joaquim. Social e psicológico, considera-se até uma imoralidade, então é aético, porque delatar, alcahuetar, trair é uma conduta negativa, até hoje é considerado uma conduta negativa e vai ser considerado. Praticamente toda a legislação brasileira que trata da questão da delação premiada, ela vai mais nesse sentido, no sentido de permitir a diminuição de pena ou até mesmo a questão do sistema penitenciário de cumprimento de pena, o regime de cumprimento passar a ser um regime mais leve. Silvério dos Reis faleceu em 1819 na cidade de São Luís, no Maranhão, e é reconhecido pela história hoje simplesmente como traidor. Como você pode perceber aí, temos um traidor na história, que está em volta aí da Conjuração Mineira, que era um processo de tentar aí trazer a independência de uma região. Então, foi suspensa a derrama e houve prisão e também a sentença. Então, a revolta não chegou a ocorrer. E, segundo estudiosos do assunto, o Visconde da Barbacena suspendeu a derrama antes do movimento ter sido denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, do qual você acabou de assistir o vídeo aí, e também de outros. Então, com as denúncias, iniciaram aí a perseguição e a prisão dos principais envolvidos. Por ordem de Dona Maria, foram abertos 2 processos, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais. E o julgamento se estendeu até o início de 1791, quando então saiu o veredito, ou seja, a condenação que culminou aí com a morte de Tiradentes. Então, acusado de cometer crimes de lesa majestade, ou seja, crimes cometidos contra a autoridade suprema de um Estado, a maioria dos rebeldes foram condenados ao degredo, ou seja, o exílio, foram degredados nas colônias portuguesas na África. Então, segundo a versão oficial, Cláudio Manuel da Costa cometeu suicídio na cadeia. Foi, no entanto, indício de que ele foi morto por seus interrogadores. Tiradentes pagou com a vida. Foi enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, e foi esquartejado e teve as partes do seu corpo distribuídas pelos lugares por onde pregou a libertação das Minas Gerais. Então, era uma forma da coroa portuguesa trazer qualquer tipo de medo ou terror na mentalidade daqueles que quisessem participar de rebeldia. Assistamos mais esse vídeo. Apesar do contrabando e dos conflitos, Portugal conseguiu extrair muito ouro das Minas Gerais. Porém, nas relações entre a metrópole e a colônia, as revoltas não deixaram de acontecer. Inconfidência, deslealdade, traição ao rei punida com pena de morte. O que levaria tantos homens a arriscar suas vidas lutando contra a política da coroa portuguesa? Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil colônia na TV. Episódio 8, Segredos da Inconfidência. Em 1750, Dom José I foi coroado rei de Portugal. Escolheu como ministro o Marquês de Pombal, um homem capaz de causar grande polêmica na sua atuação. Vamos reformar umas coisas por aqui.
boa parte do ouro que extraímos do Brasil só está servindo para conter as revoltas nas áreas de mineração. E tem que ser contidas mesmo. Não podemos deixar a corda solta. Bobagem! Se queremos que os brasileiros colaborem, temos que ser mais flexíveis com eles. Vou até escolher alguns deles para trabalharem conosco na administração. Também criarei companhias de comércio para vender os produtos do Brasil aqui, na Europa. O senhor vai criar uma concorrência com nossos produtos. Vai arranjar problemas com os comerciantes de países amigos. Afinal, vocês querem ou não querem que o ouro brasileiro venha para Portugal? Claro que queremos. Pois não parece. Só falam de problemas. Onde estão as suas propostas? Nossas propostas? Nossas propostas? Onde estão nossas propostas? Ora, elas estão na nossa cabeça, evidentemente. Pois quando elas saírem daí, me mostrem, por favor. Portugal tem pressa de crescer. Que audácia! Rezaremos para que você esteja certo, Marquês! Pelo bem de Portugal. O Marquês de Pombal agiu como um ditador em várias ocasiões. Para evitar que a igreja interferisse nas suas decisões, ele chegou a manipular a Inquisição, o tribunal que torturava e matava as pessoas que se colocassem contra as leis da Igreja Católica. Pombal esteve envolvido em várias guerras contra nativos brasileiros e colaborou para expulsar os jesuítas da colônia. Porém, impulsionou a agricultura, o comércio e a indústria tanto em Portugal quanto no Brasil. Vamos ver como a atuação deste polêmico personagem repercutiu nas Minas Gerais. José Pereira. A política do Marquês de Pombal não evitou as queixas na região das Minas. A insatisfação estava na cota de 100 arrobas que o Brasil deveria enviar todos os anos para Portugal. 100 arrobas significavam 1,5 toneladas de ouro. Se esse valor não fosse alcançado nas casas de fundição, os mineradores teriam que completar o que faltasse. O ouro das minas está diminuindo, já notou? Notei. Não está tão fácil de achar como antes. O pior é que Portugal não quer baixar a cota. Já estou devendo uma fortuna. Ainda bem que o Marquês de Pombal aceita a rolagem da dívida. Se a coroa resolvesse cobrar tudo de uma vez, eu estaria frito. E todos nós. E chegaram os dias em que a cota não foi mais atingida. Com o passar dos anos, a dívida com a coroa foi aumentando assustadoramente. O próprio sistema financeiro das Minas, onde quase tudo era comprado a prazo, ficou paralisado. Todos estavam endividados. Enquanto isso, chegavam ao Brasil notícias do que acontecia com outras colônias pelo mundo afora. Vocês estão sabendo? As 13 colônias da América do Norte se declararam independentes da Inglaterra. Agora chamam-se Estados Unidos da América. Pois é, em Paris é só no que se fala. Essa história de colônias oprimidas, de homens escravizados, isso não faz mais sentido. Precisamos ter liberdade de comércio, pagar menos impostos, produzir aqui mesmo as coisas que usamos. Chegou a hora de nos libertarmos de Portugal. Temos que mandar os portugueses tomarem conta da vida deles e nos deixarem em paz. Mas nem todas as notícias traziam esperança. Um fato inesperado na corte portuguesa iria tornar ainda mais difícil a situação nas Minas. Joaquim Vaz, é com você. Acaba de falecer Sua Majestade Dom José I, rei de Portugal. Em seu lugar fica Dona Maria I. Sem o apoio do rei, o destino político do Marquês de Pombal será definido pelos nobres da corte e pelos comerciantes portugueses. Estes alegam terem sido muito prejudicados pela política do Marquês e estão ansiosos para tirá-lo do cargo. O Marquês de Pombal disse que a senhora era mais chata que conselho de garganta. Disse que seu castelo não tinha mosquitos porque quando eles viam sua feiura morriam de susto. Ele me paga! Mentira, mas está entre a sua bondade. Basta tirá-lo do cargo de primeiro-ministro. Está tirado! Faltou uma coisifica de nada, majestade. É que o Marquês não seguiu nossos conselhos sobre como administrar as Minas Gerais. O povo de lá faz o que quer com o nosso ouro. Ouro! Adoro! Pois então... Esse pessoal das Minas precisa deixar de ser besta. Tem que mandar mais ouro para fazer a senhora feliz. Vamos dar um aperto na gente. Apertem! Podem apertar! Apertem todos bem apertadinho! Ah, e também seria bom acabar com as manufaturas
majestade, principalmente desse... Esses produtos prejudicam nosso comércio e acabam com os nossos lucros. Proíbe essas manufaturas, majestade. Deixe só as mais simplesinhas. São aquelas que fazem pano de estopa. Algodão grosso para fazer roupa de escravo. Vá, majestade, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, tá bom. Feche tudo naquele fim de mundo. Feche tudinho. A colônia entrou em crise. A dívida com Portugal já alcançava quase 9 toneladas de ouro. Surgiu a ameaça da derrama. O que é derrama, uai? É a cobrança de todas as nossas dívidas de uma só vez. E se a gente não pagar? Cadeia. E ainda tomam tudo que a gente tem. É muito sério. Aumentou a intolerância da administração portuguesa nas minas. Choviam denúncias de corrupção, abusos e violência das tropas. Em 1788, Portugal enviou o Visconde de Barbacena para governar a capitania e verificar por que a arrecadação de ouro estava diminuindo. Visconde, o senhor vai mesmo aplicar a derrama? Derrama? Quem disse isso? Sem comentários, sem comentários! É claro que o Visconde só está aqui para lançar a derrama, meus amigos. Até quando teremos que viver no medo e na dor? Não podemos mais continuar aceitando o domínio de Portugal sobre uma terra que é nossa. Esse alferes fala demais. Não sei como ainda não foi preso. As autoridades preferem dar a impressão de que ele é um maluco qualquer falando besteira. Pudera, o que ele diz faz sentido e pode nos beneficiar também. Eu e você estamos devendo uma fortuna a Portugal. Se houver independência, a dívida deixará de existir. É verdade! E como somos poderosos depois da independência, poderíamos fazer novas leis que nos tornassem ainda mais ricos. Estou começando a gostar dessa história. Ouvimos seu discurso, alferes, e estamos impressionados. Que tal se nos encontrássemos para conversar mais sobre o assunto? Coincidência, poeta. Hoje à noite reuniremos alguns amigos na casa do tenente-coronel Francisco Andrada. Apareça por lá. Desculpe o atrevimento, alferes, mas também ficamos encantados. Se importaria se fôssemos a essa reunião também? Os senhores? Que interesse poderiam ter? São portugueses, não? Somos mais brasileiros do que você imagina. Também não concordamos com o que Portugal faz por aqui. Podemos ajudar, afinal, apesar das dívidas, ainda somos muito ricos. Então, está bem. O movimento que seria chamado de Inconfidência Mineira estava ganhando forma. As reuniões começaram a acontecer com maior frequência e tornaram-se cada vez mais secretas e perigosas. Conheço gente em toda parte. Vou buscar o apoio que puder. Mas vá com calma, viu, Tiradentes? Você fala demais. Não é bom ficar provocando os portugueses numa hora destas. Macedo garantirá o dinheiro. Padre Rolim e Padre Toledo vão trazer as tropas que ajudarão a tomar o poder. Então proclamaremos a República e ficaremos livres de Portugal para sempre. São João del Rei será nossa capital. Faremos de Vila Rica uma cidade universitária onde os jovens brasileiros possam estudar sem precisar ir para a Europa. Construiremos fábricas, venderemos ferro, tecido, pólvora e muito mais. Libertaremos todos os escravos. Isso não, meu filho! E minhas terras? Quem é que vai trabalhar de graça para eu ficar mais rico? Se for para libertar escravos, eu não quero. E sei de muita gente que não quer. Depois a gente vê essa questão dos negros. Temos que decidir a data da revolta. Quando será? No dia em que for lançada a derrama. O povo ficará tão furioso que lutará do nosso lado. E quando o governador vai lançar a derrama? Ninguém sabia ao certo. A verdade é que o Visconde de Barbacena estava demorando muito para tomar uma decisão. Até que um dia convocou todos os contratadores e exigiu que eles pagassem suas dívidas.